Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.2, exercício número 28. Vamos ao enunciado. Determine o volume do sólido limitado pela superfície z igual 1 mais e de x vezes seno de y e pelos planos x igual mais ou menos 1, y igual a 0, y igual a π e z igual a 0. Bom, antes de a gente calcular aí o volume, eu vou fazer a representação do volume desse sólido para a gente entender aí melhor como calcular o volume do sólido. Então, fazer aqui a representação dos eixos, o eixo Z, a vertical, representar aqui a horizontal, o eixo Y, e o eixo inclinado aqui, que seria entrando e saindo da lousa, o eixo X. Tá? Bom, a gente tem o sólido limitado z igual a 0, z igual a 0 é o plano XY, e esse z aqui, né, se a gente zerar o y e o x, esse termo dá 0, o z vai dar igual a 1. Então, esse z limita o sólido inferiormente, z inferior, e esse z limita o sólido superiormente. Então, como estamos no plano XY, a gente tem a limitação aí, esses planos viram retas, então mais ou menos 1 para o x, e y igual a 0, y igual a π. Então, vou vir aqui no eixo x, vou aumentar aqui a escala, aqui vou colocar o mais ou menos 1, então aqui é o menos 1 e o mais 1, aí para o y eu vou marcar o y igual a 0, está aqui, e o y igual a π, o y igual a π, a gente tem aí, tá, mais ou menos 3, vou colocar aqui um esboço, estaria aqui, aí agora como está no plano XY, vamos traçar uma reta paralela, que é o eixo Y, para x igual a 1, vamos traçar uma reta paralela ao eixo Y aqui para x igual a menos 1. Vamos traçar uma reta aqui para y igual a 0, que é exatamente em cima do eixo x. Vamos traçar uma reta paralela ao eixo x, que limita aqui, limitado aqui pelo plano y igual a π, né? Aqui no plano, vou fazer aqui com a régua para ficar melhor. Aqui é π, tá? No plano XY, esse plano aqui é o z igual a 0, tá? Em cima a gente tem essa superfície. Para encontrar aí as intersecções, né, a gente vai pegar e escrever a superfície, que é 1 mais e de x seno de y, e vamos fazer as intersecções com os planos, tá? A gente tem, pegando aqui, ó, o plano, né? Vamos primeiro aí para o plano y igual a 0, né? No plano y igual a 0, fazendo a intersecção com aqui a curva, né? A superfície, a gente vai ter 1 mais e de x vezes o seno de 0. O seno de 0 é 0, então vai ficar z igual a 1. Então aqui, quando y é igual a 0, z vai dar igual a 1. Então, a gente vem aqui, vou marcar que aqui é um 1, vem aqui e marco 1, e aqui 1. Vai ser um plano ali, né? Limitada aqui, ó, z igual a 1, tá? Então, quando y é igual a 0, a superfície aqui vai dar z igual a 1. Então, vou traçar aqui essa reta, né?
em z igual a 1 e vou acabar já fechando aqui, tá? Bom, o que eu tenho de outra limitação? Vamos pegar esse outro plano aqui, que é plano y igual a π. Então, vamos ter z igual a 1 mais e de x vezes o seno de π. O seno de π também é zero, então vamos ter z igual a 1 também. Vamos vir aqui, outro z igual a 1, z igual a 1, vai ser uma reta aqui paralela aí ao eixo x ali, tá? Então, temos aí esses dois planos aqui, né, que se formaram na intersecção com os planos y igual a 0 e y igual a π. Agora, a gente pega aí e vamos fazer a intersecção com o plano x igual a menos 1, tá? Então, a gente vai ter z igual a 1 mais e elevado a menos 1 seno de y, tá? Ou seja, agora dessa equação aqui, a gente tem que é uma função senoidal, né? E esse e é uma constante. Então, a gente está pegando lá naquele ponto atrás. Então, a gente pega as extremidades, né? Como depende aqui de y, pega as extremidades ali de y. Como y varia de 0 a π, é uma função senoidal, a gente pode marcar aqui um ponto no meio, né? Que nos interessa, que seria exatamente o π sobre 2, tá? Para marcar aí, desenhar a curva. Então, ali seria o π sobre 2. Então, o que a gente adota aqui? Ó? A gente pega lá y igual a 0, que seria esse ponto. Se o y for 0, o seno de 0 é 0, então z fica igual a 1, que é essa limitação ali. Se o y igual a π, o z, nessa condição aqui, também dá igual a 1, né? O seno de π é 0. Aí eu vou ter ali, se o y é igual a π sobre 2, que é exatamente aqui no meio, a gente vai ter que o z é igual a 1, aí mais o seno de π sobre 2. Esse e a menos 1, vou jogar para baixo como e. Tá? O seno de π sobre 2 vale 1. Então, aqui vai ficar 1 mais 1 sobre e. O e vale 2,3 aproximadamente. Tá? É o valor da constante aí do número e, neperiano, né? E a gente vai ter 1 sobre 2, aqui vai dar menos que meio, tá? Porque é maior que 2. 1 e pouco. Então, a gente tinha aqui que era 1. Aqui eu vou desenhar um pouco maior, um esboço. Vou desenhar 1 e pouco aqui, uma medida maior, tá? Esse valor seria 1 mais 1 sobre e, tá? Não vou fazer questão de calcular. Eu sei que aqui é uma função senoidal, a parte desse ponto vem aqui no máximo, que é exatamente na metade, quando o seno é 1, e volta a cair. Isso é o que acontece lá no plano x igual a menos 1. Ó. Então, aquele plano lá de trás, formando aquela intersecção ali, lá de trás. A mesma coisa se a gente pegar aí, né, para o plano x igual a 1, que está aqui, a gente vai ter z igual, né, da mesma forma, 1 mais e elevado a 1 seno de y. Aí a gente vai pegar as extremidades aqui, né, o y depende de y aqui, então a gente pega o y igual a 0, vai dar seno de 0, esse termo 0, então z dá 1. Pega o y aqui igual a π, seno de π vai dar também 0, né? Então, vai dar z igual a 1, que são esses dois pontos. E a gente pega aqui no meio, que seria o y igual a π sobre 2. Então, a gente vai ter z igual a 1 mais e vezes o seno de π sobre 2, que dá aí 1. Então, vai ficar 1 mais e. 1 mais o e, vale 2 e pouco, né? Vai dar 3 e pouco. 3 e pouquinho. Então, vou vir aqui, vai ser um ponto mais alto, ó, aqui em Z, tá? E a partir disso eu vou ter a função aí senoidal
né, que seria essa função aqui, ó, em função de seno, né, aqui nesse plano, que é o plano x igual a 1, tá? E aí, desse ponto, se eu desenhar ali esses trechos, esse aqui vai decaindo, né, conforme vai o valor de x indo lá para trás. E aí a gente tem, fechando aí o sólido, com essa função aqui da parte de cima, tá? Aqui, essa função de cima é z igual a 1 mais e de x seno de y. Esse plano aqui de trás, ó, é o y igual a 0. Esse plano daqui é o y igual a π. Aquele plano ali de trás é o x igual a menos 1. Esse plano é o x igual a 1. Aqui esse plano de baixo é o z igual a 0. E a gente tem o nosso sólido aí representado, tá? Desenhado aí na figura. Como a gente calcula o volume? O volume a gente calcula pela integral dupla, né? Região D, de uma função de x e y superior menos uma função de x e y inferior. Isso aí vezes um dA, né? Função de x e y superior seria um z superior. Função de x e y inferior seria um z inferior. Então, a gente pode calcular o volume como sendo integral dupla, né? Os limites, posso colocar, são constantes de x e y, então tanto faz a ordem. Vou colocar aqui o de x de menos 1 a 1, depois o de y de 0 a π. O z superior é limitado por essa função, 1 mais e de x seno de y. O inferior é 0, menos 0, não preciso colocar, vezes o dA, o primeiro limite aqui é de y, dy, o segundo limite de x. Agora a gente tem uma integral iterada, a gente calcula primeiramente aqui em relação a y, então a gente pode escrever volume é igual a integral de 1 a menos 1, aí a gente integra o 1 em relação a y, que dá y, aí mais esse e de x está multiplicando a função seno, então copia e de x, aí vamos fazer a integral do seno, a integral do seno é menos o cosseno de y, isso variando aí dos limites de 0 a π. Essa função aí, depois vou fazer a integral em dx. Então, vou ter volume igual a integral de menos 1 a 1, substituindo os limites de integração. Primeiro substituo o π no lugar do y, então fica π, aí mais o e de x, copia aqui pode colocar o sinal para frente, mais o menos fica menos, menos aqui, o e de x, cosseno do y, o y vale π. Aí vamos fazer menos o limite inferior é 0, então vai ficar menos 0 ali onde era o y. Aqui como ficou menos, fica mais o e de x, copia, mais o e de x, copia, aí, né, vezes o cosseno de y, que é 0. Tudo isso daí, depois a gente faz a integral em dx. Cosseno de 0 vale 1, aqui é 0 mesmo, não precisa, já 0 direto, menos 1, cosseno de π, menos com menos aqui fica mais. Então a gente tem volume igual a integral de menos 1 a 1, aí fica essa constante π, mais e de x com mais e de x, vira mais 2 e de x. Tudo isso integral em dx. Então vamos poder escrever volume igual a integral de π em relação a x é πx, mais a integral de 2 e de x fica 2 e de x, variando dos limites de menos 1 a 1. Substituindo os limites de integração, primeiro, onde era x, substitui por 1, então π vezes 1, mais 2 vezes z elevado a 1, e aonde agora era x, substitui por menos 1, fazendo menos o limite inferior. Então, aqui a função era mais, fica menos π vezes menos 1. E aqui a função era mais, fica menos
fica menos 2 vezes e elevado a menos 1. Aqui menos com menos fica mais. A gente pode escrever aí o volume como sendo 2π. Aí aqui fica mais 2e. Mais 2e. Aqui esse e elevado a menos 1 a gente pode escrever aí como menos 2 sobre e. Unidade de volume, que é o que a gente está calculando. Esse é o volume desse sólido aí que a gente fez a representação. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!